Meus amores, bom dia! A Pro está de volta com uma aula muito saborosa, certo? Hoje vocês não vão me ver, sabe por quê? Que o que importa mesmo está aí na telinha, ó. Uma pizza muito saborosa, que nós vamos hoje estudar fração. Hoje é nossa aulinha de matemática e por isso eu trouxe todo esse sabor para a nossa aula, certo? Olhe bem, crianças. Aí nós temos uma pizza inteira, certo? Porém, eu vou dividir esta pizza ao meio, ó. Dividir esta pizza ao meio. Então, o que nós temos aqui? Duas metades, certo? Eu tinha um inteiro, dividi ao meio, fiquei com duas metades, ou seja, duas partes iguais, certo? Não sei se dá para ver direitinho, mas a intenção é essa aqui, ó. Que vocês vejam que a pizza foi dividida ao meio certinho, certo? Então, nós temos aí duas partes iguais, certo? Agora, a Pro vai dividir novamente essa pizza. Então, vou dividir novamente aqui ao meio, a outra metade, certo? Ó. Então, aqui nós temos agora 4 partes iguais, certo? Então, eu tinha um inteiro que eu dividi em duas partes e que novamente eu dividi em 4 partes. Eu tinha duas partes, agora eu tenho 4 partes iguais. Certo? Então, se eu tenho 4 partes iguais, eu tenho 1/4, que equivale a 1 inteiro dividido em 4 partes, certo? Quando eu tinha dividido só metade, eu tinha 1/2. Por quê? Como a gente representa isso? 1 no numerador e 2 no denominador, certo? Que representa as duas partes iguais. Quando eu dividi em 4 partes, eu tenho aí 1/4. Por quê? Porque eu tinha um inteiro e eu dividi em 4 partes iguais, certo? Agora eu vou dividir novamente, ó. Vou dividir aqui novamente a pizza. E agora, quantas partes eu tenho, hein? Vou fazer mais uma divisão aqui, ó. E aí a gente vai contar os pedaços, certo? Vamos lá? Contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo? Peraí, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, se eu dividir a pizza em 8 pedaços, significa que eu tinha um inteiro e dividi em 8 partes iguais. Então, eu tenho 1/8, certo? Porque era um inteiro e eu dividi em 8 partes. Aí você me pergunta, Pro, o que é fração? Fração é uma ou mais partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais, certo? Foi o que a Pro fez para vocês verem, certo? Toda fração é escrita assim. Olha aqui, ó. Certo? Toda fração é escrita assim, com o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo, certo? O numerador é a parte
tomada do inteiro. O denominador é o total de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Para os denominadores maiores do que 10, lemos assim. Por exemplo, se aqui eu tivesse o 2 em cima e fosse 30 embaixo, eu iria ler 2/30avos, certo? Se fosse 2 aqui e 35 aqui, seria 2/35avos, certo? Então, não seria... Aqui a gente lê 2/3, certo? Vamos lá. Se eu tiver o denominador 10, 100 ou 1000, como vamos ler essa fração? Se fosse 10 aqui embaixo, no denominador fosse 10, nós iríamos ler 2/10, certo? Se o denominador fosse 100, nós iríamos ler 2/100. Se fosse 1000, nós iríamos ler 2/1000, certo? Agora, atenção, o denominador nunca pode ser zero. Em uma fração, quando o numerador e o denominador forem iguais, a fração será igual ao inteiro. Certo, crianças? Então, agora eu vou pedir licencinha para vocês, porque eu vou saborear esta pizza, certo? Boa aulinha para vocês, até o nosso próximo vídeo.